Vamos voltar também um pouco sobre o caso que está na raiz de tudo isso, a história aí das suspeitas de uso de laranjas pelo PSL, né? Reportagem dos jornais de hoje, o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, essa também uma figura importante nessa história e às vezes pouco falada, não aqui pelo 3 em 1, evidentemente, gastou R$250 mil provenientes do fundo eleitoral para contratar a empresa de um dos seus filhos durante a eleição de 2018. A Nox Entretenimento está em nome de Cristiano Bivar. Foi o segundo maior gasto da campanha do deputado. O procurador Francisco Machado Teixeira aprovou com ressalvas as contas de Bivar e citou a necessidade de se investigar o possível desvio de finalidade no gasto destinado à empresa do filho do deputado. Andreasa, passo a bola agora para você, então, para a gente tratar um pouco sobre a questão Bivar e voltar à raiz, que é o caso dos laranjas do PSL. Pois é, tem que separar as coisas, né? Nós fizemos isso aqui no programa sempre. O Bivar foi poupado num primeiro momento, mas nós falamos aqui que a hora dele chegaria, porque uma das motivações do ataque do Carlos Bolsonaro ao Bebiano era atacar o PSL, minar o PSL, porque tem aquele projeto público de constituição de um novo partido. O Bebiano era o presidente do PSL durante a campanha, foi quem inventou o PSL, Partido de Aluguel Artificial, para servir ao Jair Bolsonaro, mas esse partido, essa legenda pertence ao Luciano Bivar. Tanto mais em Pernambuco, onde o segundo esquema se deu. É óbvio que o Diretório Nacional, controlado pelo Bebiano, era o caixa central que distribuía os dinheiros, mas até que ponto... Não tem ninguém puro nessa história, insisto, mas até que ponto se pode atribuir ao Bebiano responsabilidade sobre a destinação, ou melhor, o uso final do dinheiro destinado a um diretório regional e a especificamente candidatos? Né? Sabendo, no caso de Pernambuco, que o Luciano Bivar era o operador, no melhor sentido da palavra, o operador da conformação da coisa ali. A tal da Maria de Lourdes era ligada a ele, as gráficas são ligadas a ele. Vejam como é assimétrica a reação do Carlos Bolsonaro. Foi com tudo para cima do Bebiano, no caso de Pernambuco, poupando o Bivar, não que esteja preocupado com o Bivar, mas querendo destruir mesmo o inimigo. Quando o assunto era em Minas Gerais, o mesmo esquema, com o ministro do Turismo atual, que dirigia o partido em Minas Gerais e foi o coordenador de campanha do Bolsonaro naquele estado, não vimos uma palavra do Carlos Bolsonaro a esse respeito. Não havia indignação dele em relação ao Laranjal, muito menos uma preocupação em poupar o governo. Viu uma brecha, no caso de Pernambuco, para atacar o Bebiano, porque em Minas, o ministro, hoje ministro, não atribuiu responsabilidade ao Bebiano, calou-se. Em Pernambuco, o Bivar empurrou para o Bebiano. E aí Carlos Bolsonaro farejou o sangue na água. Foi para cima do Bebiano. O Laranjal existe, mas tem pouca gente preocupada de verdade em esclarecer esse problema. É muito mais um jogo de se matar ali. Diga lá, Vera Magalhães. E tem uma agravante, né, de que o PSL, o partido do qual o Luciano Bivar é o dono, desde 1998, agora virou uma empresa, era uma microempresa de fundo de quintal e agora é uma empresa lucrativa, né? Elegeu 52 deputados, tem neste ano a seu dispor um fundo partidário da bagatela de 110 milhões de reais. E aí, como é que fica? O pessoal bolsonarista vai sair do partido e aí, sem levar fundo partidário, tempo de TV, todas essas coisas que a gente conhece bem, ou vai ficar sob a guarda desse Luciano Bivar, que vai necessariamente entrar no rolê aí, vai entrar nessa investigação, não tem como. Fontes da Polícia Federal já dão conta de que Luciano Bivar vai se transformar no protagonista dessa investigação. No caso de Pernambuco, tem digitais dele por todos os lados. A gente vai ver uma mais clara agora, né? Essa história da gráfica que saiu hoje. Então não tem como ele ficar fora. E aí? O pessoal todo vai cair fora do PSL porque a laranja está contaminada ou vai ficar porque passou a ser um partido rico, né? Complexo, né, Ricardo? É complexo mesmo. Mas é um pouco aquela coisa, né, de que a gente viu durante a campanha, a tentativa de mostrar essa candidatura como sendo uma coisa totalmente diferente da política que sempre houve. Exato. Num partido que é o mesmo partido de aluguel há 15 anos, um candidato que foi deputado por sete mandatos, operando da mesma maneira. E aí agora que eles ganharam, eles
estão nessa situação. A gente viu que o Alexandre Frota disse outro dia, eu não vou repetir aqui, mas enfim, disse, eu não estou nem aí pro PSL, eu quero que o PSL se dane, né? Quer dizer, há uma... Tem essa sua finesse. Mas enfim, ganhamos a eleição e agora cada um vai cuidar de si. Cada um por si, né? Muito ambições individuais em conflito, né? Não são capazes de agir como partido. E como não há um projeto, realmente, quer dizer, o projeto era derrotar o PT, de alguma maneira, né? Isso eles tinham em comum. Mas não há um projeto claro do que se quer fazer, não há um projeto de governo. Então a Joyce Hasselmann quer ser líder, mas o outro também quer ser líder, o outro... Metade deles é contra a reforma da Previdência, ou sempre foi, quer dizer, fica um furdunço mesmo, né? A gente não sabe como vão votar, né? O Luciano Bivar, por exemplo, ele não tinha conseguido se eleger em 2014. Agora foi um dos mais votados de Pernambuco, né? Surfaram na onda bolsonarista. Bolsonaro feliz da vida também de trazer junto consigo uma bancada tão grande, mas... Vamos descobrir quem é quem agora só, né? A gente não sabe. Mas o Bolsonaro precisa liderar essa turma, né? Ele não está fazendo isso. Então tá cada um por si. A gente viu também aquela viagem para a Rússia dos parlamentares do PSL, para a China, perdão, dos parlamentares do PSL. Aí o Olavo de Carvalho tem alguma coisa a dizer sobre isso. E aí o Alexandre também respondeu usando aquele linguajar característico. De alguma forma, a frase do Frota acho que reflete o sentimento de muitos ali, inclusive dos filhos, hein?